Sabe quando a gente fala de jornalismo? Duas palavras aparecem direto: notícia e reportagem. E olha, pode até parecer que é tudo a mesma coisa, né? Mas a verdade é que elas têm funções bem diferentes. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. O que separa uma da outra? Então vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar. Afinal de contas, notícia e reportagem é a mesma coisa? Bom, a resposta rápida seria não. Mas, sinceramente, a resposta mais completa é bem mais interessante de entender. E aqui, ó, já tá o resumo da ópera pra gente começar. Pensa assim, a notícia é tipo um flash, sabe? Rápida, direta ao ponto, focada naquilo que acabou de acontecer. Agora, a reportagem é o filme completo. É mais profunda, mais complexa. Ela pega aquela notícia e vai muito além, explorando cada cantinho da história. Para a gente entender de verdade o que é uma reportagem, o melhor jeito é desmontar ela peça por peça. E é isso que vamos fazer agora, analisar a anatomia dela, ver qual é a estrutura que segura tudo isso. Olha só, toda reportagem que se preze segue um roteiro, uma estrutura bem definida. Primeiro, vem a manchete, para fisgar a atenção. Logo depois, o subtítulo, que já dá um gostinho a mais. Aí vem o lead, que é a porta de entrada da história. E, finalmente, o corpo do texto, que é onde a mágica acontece. A manchete, ela é a isca. O trabalho dela é um só: apresentar a ideia principal de um jeito tão forte, tão impactante, que seja impossível não querer ler o resto. Ela tem que pegar a atenção ali, em segundos. E logo embaixo da manchete vem o subtítulo. E não é só um detalhe não, viu? A função dele é super importante. Ele dá uma resumida no assunto, complementa a manchete e já entrega um pouco mais de contexto, antes da gente mergulhar de cabeça no texto. Chegamos no lead. Esse é o parágrafo de abertura. E olha, talvez seja o mais importante de todos. É ali que o jornalista já entrega o ouro, os pontos essenciais da história, de forma bem resumida. Sabe aquelas perguntinhas básicas? Quem, o que, quando, onde? Pois é, as respostas geralmente estão logo ali, de cara. E, finalmente, a gente chega no coração da matéria, o corpo do texto. É aqui que a coisa fica séria. O tema é explorado de verdade, com dados, entrevistas, análises profundas. É onde o jornalista mostra todo o trabalho de investigação. É a alma da reportagem. Beleza, a gente já entendeu a estrutura, o como se faz. Mas agora vamos um passo além, vamos pro porquê. Afinal, qual é o verdadeiro objetivo de uma reportagem? O que ela realmente quer alcançar? E aqui está o pulo do gato. O objetivo de uma reportagem vai muito além de só jogar os fatos na mesa. Ela quer sim informar, mas ela também quer formar opiniões. Ela entrega as ferramentas para que as pessoas possam pensar, refletir sobre um assunto que, muitas vezes, é bem complexo. E, claro, esse mergulho profundo não é para qualquer assunto. Geralmente, o foco da reportagem está nos grandes pilares da sociedade, sabe? Questões sociais, políticas, econômicas. São sempre aqueles assuntos mais densos que pedem uma análise com mais calma, com mais cuidado. Agora, para conseguir montar um material tão completo, tão robusto, o jornalista precisa ter uma boa caixa de ferramentas. Então vamos abrir essa caixa e ver quais são as características que fazem uma reportagem ser uma reportagem de qualidade. Uma boa reportagem tem alguns ingredientes essenciais. A base de tudo é a credibilidade, né? Isso vem com uma linguagem clara, objetiva e, claro, com fatos e dados reais. Depois, vem a profundidade, muita pesquisa e, o que é fundamental, ouvir diferentes lados, trazer vários pontos de vistas. Para temperar tudo isso, entram os recursos visuais, fotos, infográficos, que ajudam a contar a história. E o mais importante, o foco tem que ser sempre em temas que interessam a todo mundo, de interesse público. Ainda falando de linguagem, tem uma escolha que é super importante: qual o tom certo, formal ou informal. A linguagem formal é aquela mais séria, mais culta, digamos. Já informal é mais relax, mais próxima do jeito que a gente conversa no dia a dia. Bom, no caso da reportagem, não tem muita discussão. Pela seriedade dos assuntos que ela trata, pela necessidade de passar credibilidade, ela é um texto que pede, que exige uma linguagem formal. É isso que garante o peso e o respeito que a informação precisa ter. Ok, então vamos amarrar tudo isso, chegar no nosso veredito final. Se a gente tivesse que resumir a diferença toda em uma frase só, seria essa. A notícia diz o que aconteceu. Já a reportagem vai fundo para explicar por que aquilo aconteceu. E essa metáfora aqui é perfeita, né? Simplifica tudo de um jeito genial. A notícia é a foto, o clique daquele momento específico. A reportagem? Bom, a reportagem é o álbum inteiro, contando a história completa, com todos os detalhes.
Então, a ideia principal para guardar é essa. A reportagem não é inimiga da notícia, muito pelo contrário. Ela é uma extensão. É a versão ampliada, mais complexa e muito mais aprofundada daquele fato que a notícia só deu o pontapé inicial. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Nesse mundo de hoje, com tanta informação rápida, tanta coisa que a gente lê em segundos e já esquece, qual é o valor de ir fundo em um assunto? Qual é o papel de uma análise detalhada, como a da reportagem, para a gente construir uma sociedade mais consciente? Fica aí a reflexão.